Então você está buscando uma forma de criar pop-ups dentro dos seus aplicativos do Power Apps? Então fica aqui que hoje eu vou te ajudar a construir isso de uma forma muito simples aqui dentro dessa ferramenta incrível da Microsoft. Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Power Apps aqui da Ação Treinamentos, já ensino essa ferramenta aí já há alguns anos e hoje eu vou estar aqui para te mostrar então simplesmente como você pode criar um pop-up de uma forma muito simples aqui dentro do Power Apps, beleza? Mas lembrando então que antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, porque a sua interação é gratuita para você e nos ajuda muito aqui dentro, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Seguinte, eu separei aqui uma tela bem padrão mesmo que a gente tem, então esse daqui é um formulário que a gente utiliza para fazer inserção no banco de dados, que eu também já me conectei, e como você está buscando como fazer um pop-up, eu imagino que você já saiba como criar, então, esses formulários, como que você faz, então, simplesmente para adicionar os botões. Eu sei que você não é um usuário básico, tá? Se você for um usuário básico que não sabe como criar formulários, não sabe como criar botões, comenta aqui embaixo que eu faço questão de fazer um vídeo específico para você, beleza? Bom, eu tenho aqui esse formulário então, e aqui embaixo eu tenho só o esqueleto do meu botão de cadastrar. A ideia, pessoal, é que hoje, no momento que a gente clique para cadastrar alguma coisa, cadastrar um funcionário aqui dentro, ele primeiramente dê um pop-up para a gente perguntando se eu tenho certeza que eu quero fazer isso, beleza? Então, eu vou começar aqui dentro, pessoal, clicando aqui na minha guia inserir aqui em cima, tá? Bem aqui em cima. Deixa eu abrir meu zoom aqui antes de mais nada. Fica mais fácil de fazer a explicação para vocês, ok? Aberto o meu zoom. A gente agora, então, vim aqui dentro. Vou inserir agora um botãozinho, tá? Esse botão aqui. Vou colocar aqui em cima. Lembrando, então, pessoal, que vou tirar aqui o texto que está dentro dele. Vou simplesmente agora colocar a cor como transparente, beleza? E também não quero nenhum tipo de borda dentro dele, tá? Então, vou tirar aqui a borda para nenhum, certo? Então, vou agora ajustar esse botãozinho aqui dentro. Não precisa ser perfeito, porque a intenção do vídeo não é essa. Mas, de qualquer forma, agora, quando eu clicar dentro desse botão, algo vai acontecer. E o que vai acontecer aqui dentro, então, pessoal? Olha só que interessante. Eu quero que no momento que eu clique nesse botão, ele abra um pop-up para gente. E como é que a gente vai abrir então esse pop-up? Bom, antes de mais nada, a gente precisa então inserir um container aqui dentro. Então, o segredo é agora inserir um container. Se você vier dentro da sua guia inserir aqui dentro, pessoal, e depois clicar aqui em pesquisar e digitar cont, já é o suficiente, você vai focar neste item aqui, ó, container. Não em container vertical, nem em horizontal. Você vai focar em container, ok? Clico aqui dentro. E aí, pessoal, repara que ele vai trazer para a gente aqui um quadrado, né? Meio que transparente. E é isso mesmo que a gente quer. Eu vou ajustar esse quadrado, pessoal, para que ele fique preenchendo toda a minha tela. Então, usando as alças laterais, nessas bolinhas aqui que são as minhas alças de seleção, eu vou utilizar então para preencher todo o meu aplicativo, toda a minha tela, tudo bem? Bom, depois que eu fiz isso, pessoal, você vai reparar que o seu container ele ficou logo abaixo aqui da sua tela inicial, e é isso mesmo que tem que acontecer, tá? O container ele tem que ser a primeira coisa que está aqui dentro, e agora a gente vai então formatar esse container, tá? Então, como é que a gente vai formatar ele? Primeira coisa, vamos colocar a cor, tá? Então, eu vim na cor aqui desse lado, tá? Vou colocar aqui em personalizar agora. Por quê? A ideia, pessoal, é que eu coloque aqui então uma cor branca, tá? Tá lá em cima. E agora, dentro da minha transparência que tá aqui embaixo, a gente vai diminuir um pouquinho. Para parecer, pessoal, que a tela do aplicativo que tá lá atrás, ela tá em segundo plano, tá? Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, ó, vou deixar aqui, ó, na transparência de 58. Acho que é o ideal, nele é redondo, ali diminui um pouquinho. Então, acho que é isso, tá? Seleciona toda a parte branca aqui dentro, ou segue o meu código RGB aqui, da cor branca, que é 255 para tudo, e na transparência deixa aqui o 58, aquela que você mais gostar. E agora, pessoal, dentro desse aplicativo, a gente vai agora inserir, então, uma caixa de texto, tá? Simplesmente com o meu container aqui selecionado, eu vou clicar no meu botão inserir e vou colocar aqui agora, ó, um rótulo de texto, não uma entrada, um rótulo de texto, ok? Coloco esse rótulo de texto aqui dentro. E aí, pessoal, olha só que interessante. Posso colocar também um botão. Ó, vou clicar aqui em inserir, vou colocar um botão, vou pegar esse botão aqui, vou tirar o texto que está dentro dele, ou até mesmo eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, posso colocar aqui, em vez da gente utilizar aquela caixa de texto, posso digitar direto dentro do botão. Tem certeza que deseja cadastrar? Ok? Dou um Enter aqui, vou aumentar um pouquinho, tá? Aumento aqui um pouquinho. Posso até tirar esse rótulo de texto aqui então, pessoal, que eu não preciso dele, tá? Tiro ele aqui. Tem certeza que deseja cadastrar?
Ó, vou centralizar aqui um pouquinho. E depois a gente vai colocar mais 2 botões. Vou clicar aqui no botão para inserir um botão de sim, tá? Então esse botão aqui vai ser o sim. E depois vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse botão para ser o meu botão de não. Pessoal, repare que eu não vou focar aqui no design muito nessa aula, justamente porque senão a gente perde muito tempo fazendo isso, tá? Então vou colocar esse botão aqui de não. E aí, só para dar uma diferenciada, eu vou colocar o fundo aqui de vermelho, ok? Sim e não. Beleza. Então, se vocês separarem, pessoal, esses botões aqui, eles estão dentro de um container, tá? E aqui a parte interessante, então, é tudo estar realmente dentro de um container, tá? E agora, o que vem o pulo do gato, pessoal? Eu preciso, então, fazer com que esse container, ele fique visível e invisível, dependendo da ação que eu faça. Como assim? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar invisível esse container para que eu possa voltar lá para a minha tela anterior, mais especificamente no botão de cadastrar. Então eu vou vir aqui dentro da parte de eventos ou propriedades do meu container, tá? Lembrando então de selecionar ele primeiro. E aí eu vou selecionar a opção Visible, que está lá embaixo, ou seja, a opção dele estar visível ou não. Clicando aqui dentro dessa opção de Visible, eu vou colocar como false. Momentaneamente, tá, pessoal? Momentaneamente vou colocar como false. Como vocês repararam, acabaram de ver, o meu container deixou de ficar visível. Por quê? Porque agora, pessoal, eu preciso completar, né? Criar uma função para o meu botão cadastrar. Então, acho que você já meio que pegou o que a gente vai fazer. Quando eu clicar nesse botão de cadastrar, eu quero que o meu Power Apps, ele simplesmente mostre o meu pop-up para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, seleciono aqui o meu botão, vou na minha propriedade onSelect, que está lá em cima, e ao invés de eu colocar o false, eu vou utilizar uma função agora chamada updateContext. O que essa função updateContext faz, pessoal? A função updateContext, ela cria o que a gente chama de variáveis locais, ou seja, ela vai criar variáveis que podem ser utilizadas dentro da própria tela do Power Apps, dessa tela específica que a gente está criando, que no caso aqui eu nomeei ela simplesmente como tela de cadastro. Para criar variáveis globais, a gente utiliza a função set, e a gente pode discutir sobre isso em outro vídeo também. Bom, primeira coisa, pessoal, eu vou abrir aqui chaves, tá? Por quê? Porque obrigatoriamente essas chaves, ela entende, né, ela dá a nos entender que é um registro. Então, sempre que aqui dentro do Power Apps você ver uma chaves, você vai interpretar como um registro. Neste caso aqui, é uma obrigatoriedade da função updateContext, abrir os parênteses da função e logo em seguida abrir as chaves também. Então, eu vou chamar isso aqui a minha variável de V1, tá? Pode ser o nome que você quiser. V1, dois pontos, e eu vou atribuir que no momento em que eu clicar neste botão, ou seja, no meu onSelect, ou seja, quando eu selecionar esse botão, eu quero simplesmente, então, que ele atribua isso aqui como true, ok? Fecho aqui dentro, então, as minhas chaves, depois fecho os meus parênteses e ok. Aparentemente, nada aconteceu. Só que agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no meu container, vou selecionar ele aqui dentro da minha árvore que está do lado aqui dentro, e aí o que eu vou fazer? Vou lá na minha opção Visible que está aqui dentro, e aí eu faço o quê, pessoal? Eu simplesmente, ao invés de eu atribuir ao conceito false, eu vou atribuir a minha variável V1. Por quê? No momento em que eu clicar dentro desse botão, a minha variável vai atribuir o valor true, e aí, consequentemente, o meu pop-up vai aparecer na tela para a gente. Vamos testar? Eu vou lá no meu botão de play, que tem aqui em cima, de executar, e quando eu clico aqui dentro, olha só o que vai acontecer, ele traz para a gente, então, o nosso pop-up como sendo visível. E aí, como é que eu faço para deixar ele invisível? Eu vou simplesmente selecionar aqui o botão não, tá? Dentro desse botão não, então, eu vou fazer o oposto. Eu vou inserir também uma variável através da updateContext, abrindo parênteses e abrindo chaves aqui. E eu vou colocar agora que a minha variável V1, repara que ela já até coloca ali pra gente, ela agora então é o false. Fecho chaves, fecho meus parênteses, e aí, pessoal, olha só que massa. Quando eu executo meu aplicativo, se eu clicar aqui em cadastrar, ele vai ter a opção aqui de sim e não. O não, se eu clicar aqui dentro, então, ele deixa invisível. Então, mostrar pop-up, ocultar pop-up. Mostrar pop-up, ocultar pop-up. Eu não vou dar continuidade aqui, pessoal, em programar o meu formulário com a Submit Form, nem nada do tipo, porque a aula hoje é simplesmente para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte da criação do nosso pop-up. Se você quiser ver a continuação, se eu não me engano, a gente já tem vídeo aqui no canal ensinando a Submit Form. Eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo também essas aulas.
Mas se você não entendeu, se você teve qualquer dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo qual é a sua dúvida e claro, pessoal, acima de tudo, deixar a sua sugestão do que você gostaria de aprender sobre Power Apps, Excel, VBA, Power BI, que a gente vai estar aqui sempre para ajudar vocês, ok? Então não esquece de deixar seu joinha, compartilhar com seus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!